Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a 2025, um ano com muitas bênçãos, muita paz, muita prosperidade e muito temor em Deus. Eu, como pastor, quero abençoar a sua vida, a sua família toda, abençoar a nossa querida Erechim, bem como todas as demais cidades que nos acompanham há tantos anos. Nós estamos iniciando uma nova etapa e é um novo ano que desponta com muitas situações que levam a gente a pensar, refletir e principalmente a nos posicionarmos como cristãos para vivermos sempre debaixo da bênção de Deus. Um dos pilares do cristianismo é a Bíblia, a palavra de Deus, completamente inspirada pelo Espírito Santo. Ela é uma palavra inerrante, infalível, suficiente. Esta palavra não está aberta à discussão. Obviamente, isso não significa que, ao longo dos séculos, essa verdade magna não tenha sido alvo de acirrados debates e ataques. Que nesse ano de 2025, você acorde, desperte a sua fé, voltando o seu olhar para a Bíblia Sagrada. Milhares de pessoas têm se levantado para atacar a Bíblia, questionando sua autoridade, tentando pôr em dúvida sua inspiração ou negando sua infalibilidade e suficiência. Porém, por mais barulho que esses emissários da apostasia possam fazer, suas ideias caem no ralo do tempo, cobrem-se de poeira e a Bíblia prossegue sua marcha triunfante. O Senhor Jesus foi enfático, dizendo que passará o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Tudo vai se cumprir. A Escritura não pode falhar. Ela nunca falhou. Ela é eterna. Jamais fica obsoleta ou ultrapassada. Não precisa de revisão nem de atualização. Vamos à leitura, livro de Hebreus, no capítulo 4, a partir do verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 3 fatos devem ser destacados. Em primeiro lugar, a Bíblia não carece de atualização. A Bíblia não é palavra de ser humano, de homem algum, mas é palavra de Deus. Seu conteúdo não tem erro. Sua mensagem não tem engano. Suas profecias, glória a Deus, são infalíveis. A palavra de Deus nunca fica velha, pois é eterna. Nada pode ser acrescentado a ela, nem dela nada pode ser subtraído. Ela não se curva aos costumes de um povo, nem às tendências de um tempo. Ela julga todas as culturas, normatiza todos os princípios e confronta todos os pecados. Ninguém escapa ao seu escrutínio. Sua mensagem é viva e atual. É poderosa e oportuna. É imperativa e inegociável. Em segundo lugar, a Bíblia não carece de chancela humana para ser suficiente. Enganam-se aqueles que dizem que a Bíblia não é suficiente. A palavra de Deus é um texto vivo, glorioso. A Escritura não pode ser interpretada de forma inclusiva para acolher pecadores impenitentes. A palavra de Deus não pode aprovar pecados que ela condena.
E quem sabe, o que muitos imaginam, a pessoa está utilizando a Bíblia para me afrontar, para achar algum erro ou pecado em minha vida. Não é isso. Porque a Bíblia, ela não está escrita para agradar interesses daqueles que desejam permanecer numa vida errada. A Bíblia é suficiente para tratar de doutrina e ética, de credo e conduta, de fé e prática. Não são os homens nem os concílios eclesiásticos que podem dar à palavra de Deus a chancela de suficiência. Ela, com certeza, é suficiente em si mesma. Ela tem vida em si mesma. Ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Ao começarmos um novo ano, eu quero deixar esta mensagem viva ao teu coração. Por gentileza, tire a sua Bíblia da gaveta, do armário, comece a abrir ela a partir desse ano e ler, porque será a boca de Deus falando contigo. Eu já tenho feito milhares de pregações, em congressos, encontros, cultos, missas, em muitos lugares, palestras. E quando tenho pregado a palavra de Deus, é algo tão extraordinário que as pessoas ouvem, digamos, 200 pessoas no mesmo ambiente, e a pessoa, ao ouvir a mensagem do Evangelho, ela tem a nítida sensação de que aquela mensagem é somente para ela. Em muitos momentos, após a pregação, pessoas têm se dirigido a mim e dito: pastor, parece que o senhor falou a minha vida. Pastor, parece que alguém contou o que eu estou enfrentando e o senhor relatou através dessa pregação. E ouçam, não é uma ou duas pessoas, muitas pessoas. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, é uma mensagem viva e eficaz. Abençoa a tua vida com esta mensagem e que no decorrer desse ano você esteja firmado na palavra de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia não está sujeita à cultura. Ela julga todas as culturas. A Bíblia não é um livro temporal. Não é nova nem velha. Ela é eterna. Ela jamais fica desatualizada. Em alguns momentos eu tenho dito nas pregações de que a Bíblia Sagrada é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Interessante, né? Sua mensagem não pode ser relativizada para atender às tendências antropológicas e sociológicas do momento. O mundo está em constante mudança. Isso é fato. A sociedade corrompe-se a passos galopantes. A inversão de valores é notória em todos os setores da sociedade. O que era errado ontem, está sendo aplaudido hoje. Porém, a Bíblia, meus irmãos queridos, a Bíblia não se curva a essa realidade que estamos vivendo. Ela continua sendo luz na escuridão. Pecado é pecado. Ela continua sendo nossa única regra de fé e prática. Não é a igreja que está acima da Escritura, mas a Escritura que orienta a igreja. O ruído contra a suficiência das Escrituras pode vir da literatura, da imprensa, dos parlamentos, das cortes, da própria mídia e, por que não dizer, dos púlpitos. Mas a palavra de Deus continuará imperturbável. Ela é libertadora. É nela que eu creio, bem como todos os cristãos que aceitaram a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você pode dizer que é um cristão no momento em que você tomar a decisão de seguir a Bíblia, os ensinamentos de Cristo. Valeu? Antes de prosseguirmos, eu quero agradecer e abençoar todos os nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura.
Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. E a partir de hoje, abençoando esse programa, a empresa Autodemolidora Trevo Limitada. Como apoiadores, estão conosco Dani Men Store, trajes finos em Erechim, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Através da mensagem bíblica, quero falar hoje com quem é ansioso. Você conhece alguém? Vamos ler um texto na Bíblia Sagrada que encontramos em Lucas, no capítulo 12 e o versículo 22. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Falando sobre isso, quero perguntar: você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade tem tomado conta da sua vida nos últimos dias? Você é daquele tipo de pessoa que vive roendo as unhas? Antecipando problemas? Os problemas ainda estão longe e você pensa que eles estão batendo a sua porta? Ei, você sofre pensando no que vai comer, no que vai vestir amanhã? Aonde vai morar? Quantas pessoas estão sofrendo hoje, preocupadas se ainda terão um emprego, onde o filho vai estudar, como é que vai ser a aposentadoria, e se ficar doente, e se alguém da sua família morrer? Bem, amigos, a ansiedade é o mal deste século. Atinge homens e mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, religiosos e ateus. As pessoas andam com os nervos à flor da pele. São como um vulcão prestes a entrar em erupção. São como um barril de pólvora prontas para explodir. Há várias causas de ansiedade. Por exemplo, a ameaça. Tem muita gente ansiosa pela ameaça de uma doença. Ficam ansiosas só em pensar em ficar doentes. Já outras têm medo de morrer, ficam perturbadas só em pensar na morte. Outras sentem-se ameaçadas pelo medo da solidão. Ainda um outro grupo de pessoas sentem-se inseguras de perder o emprego. O medo é uma outra causa. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito. O espírito do medo. Quando lemos em 2 Timóteo, no capítulo 1 e o verso 7, ouça isso. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então nós encontramos muitas pessoas com medo de não casar ou medo de divorciar. Medo da vida ou medo da morte. Medo da solidão e outros medo da multidão. Medo do hoje, medo do amanhã, medo do conhecido e medo do desconhecido. A Bíblia diz que o verdadeiro amor, que é Jesus, ele lança fora todo o medo. Então creia em Jesus, viva o Evangelho e nenhum medo ficará perto de você. E a ansiedade, com todos os seus perigos, provocações, vai produzindo vários efeitos. Muitas pessoas enfrentam as reações físicas. Mais de 50% das doenças são psicossomáticas. As pessoas estão buscando uma paz química,
Vivemos o hoje e percebemos o império dos calmantes tomando conta de muitas famílias. As pessoas dormem um sono artificial. A Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Bem, quando nós vamos para o campo das reações espirituais, a ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero para gerar a incredulidade. A pregação dessa palavra, com certeza, tem o poder para arrancar toda essa ansiedade que tem machucado você. O que está machucando você hoje? Qual é a ansiedade? Qual é o motivo? Quais as dores que estão oprimindo você? Porque estou pregando essa mensagem, a palavra de Deus, para contribuir com a cura do seu coração, a sua alma, o seu emocional. Todas as vezes que o ser humano vive uma vida muito ocupada, corrida, não tendo o devido tempo para Deus, é certo que a ansiedade está presente. Falo isso pelas pessoas que nos procuram todas as semanas. E por falar nisso, em que eu posso lhe ajudar? Sou o pastor Edgar, nasci aqui em Erechim, moro aqui em Erechim desde o meu nascimento e sou pastor por décadas, pregando o Evangelho e procurando dar um bom testemunho. Quem sabe você não me acha simpático, não tem problema. Quem sabe você não gosta da maneira, de uma palavra assim, mais apertada na forma de transmitir, não tem problema nenhum. Eu só quero lhe dizer que estou transmitindo aquilo que Deus precisa transmitir ao teu coração. Pessoas para elogiar, para bajular, nós encontramos em qualquer esquina. Mas encontrar uma pessoa que se interessa, que ama e que se importa por aquilo que nós realmente precisamos, isso é pastorear. E quando você conhece o Evangelho e deseja ser pastoreado, é importante que você tenha uma pessoa de confiança, uma pessoa que verdadeiramente possa orar e aconselhar para muitas decisões que a vida vai exigir. Um abraço carinhoso. Continue conosco aqui, acompanhando essa programação e seja sempre muito, muito abençoado por Deus. O poder do nome de Jesus é suficiente para estabelecer um novo tempo sobre a sua vida e toda a sua família. Creia nisso. Abra o seu coração para Deus. Quando lemos o livro de Filipenses, capítulo 2, e a partir do verso 9, olha que mensagem linda. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Saiba que a ansiedade é destrutiva. A palavra ansiedade vem de uma velha expressão que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. Ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões. Você já ouviu o texto bíblico? Sim. O ladrão do remorso em relação ao passado. Também o ladrão da preocupação em relação ao futuro. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria. Ele diz nos seus ensinos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, nós precisamos avançar sem ansiedade. A ansiedade é enganadora. A ansiedade tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada.
Ao ouvir essa mensagem, desperte a tua fé, ative a sua fé, orando, lendo a Bíblia e começando a frequentar uma igreja onde você possa alimentar a sua alma. Amém? Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as águas e ele estava vindo para socorrê-los, só que, cheios de medo, gritaram, pensando ser um fantasma. A ansiedade tem o poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de resolvê-los. A ansiedade atua em tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, pode ter certeza, termina a fé. Eu preciso que você compreenda isso. A ansiedade tem uma força de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. Não sei se você concorda comigo, mas a ansiedade é inútil. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade nos mata pouco a pouco. Ela rouba nossas forças, mata os sonhos, mina a saúde e enfraquece a fé. Observe que uma pessoa ansiosa, ela começa a perder a confiança em Deus, porque ela vai sendo empurrada para uma vida distante de Deus. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. As pessoas se preocupam com exames, emprego, casas, namoro, dinheiro, investimentos. Mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Já parou para pensar as coisas que estão gerando esse medo, esse temor, produzindo toda essa ansiedade? Ei, afinal estamos apenas começando mais um ano, 2025, iniciando com fé, esperança e muita coragem. E isso não vem como uma aquisição de um veículo, uma viagem que você pode realizar, não. A ansiedade é repreendida da nossa vida quando nós buscamos a Deus, quando nós confiamos nele e entregamos, como a Bíblia diz no livro de Salmos, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Meu amigo, organize a sua vida agora a partir desse ano. Tenha mais tempo para Deus. Organize para que você possa ir com toda a sua família para uma igreja onde você possa verdadeiramente alimentar a sua alma, aumentar a sua fé. Venha conhecer a Igreja O Brasil para Cristo, a igreja onde sou pastor. Estamos bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Amplo estacionamento, um local acolhedor e lembre-se de levar os filhos. Nós temos uma equipe preparada para que enquanto você ouve a pregação da Palavra de Deus para os adultos, as crianças estarão também aprendendo histórias bíblicas, aprendendo a buscar a presença de Deus. O convite está feito e será um prazer receber você e toda a sua família. Quando nós seguimos a Bíblia Sagrada, como encontramos em Filipenses, capítulo 4, leia para você acompanhar essa mensagem.
nós somos advertidos a não vivermos ansiosos por coisa alguma, mas ao invés de vivermos ansiosos, contarmos tudo para Deus. E como isso acontece? Através da oração, através da tua conversa com Deus. E a Bíblia promete que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Parece até engraçado, mas a ansiedade é incrédula. A ansiedade nos torna menos do que cristãos. Ela é incompatível com a fé cristã. Ela nos assemelha aos pagãos. A ansiedade não é cristã. Ela é gerada no ventre da incredulidade, porque é pecado. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós podemos afirmar que estamos vivendo num nível inferior ao dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Um cristão ansioso é uma contradição. Me desculpe. A ansiedade é o oposto da fé. É uma incoerência pregar a fé e viver a ansiedade. Talvez ouvindo essa palavra você está aí dizendo: tá bom, pastor Edgar, eu vou encarar a partir de hoje a minha vida com mais fé. As minhas dificuldades, os meus medos, mas me ensina como vencer a ansiedade. Saber que Deus é nosso Pai, isso ajuda no primeiro passo, porque Ele conhece todas as nossas necessidades. Nós vencemos toda e qualquer ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece e Ele nos ama. Ele é o nosso Pai. Ele sabe de tudo que temos necessidade. Se pedirmos um pão, Ele não nos dará uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não dará uma cobra. Nele vivemos e nele existimos. Sim, Ele é o Deus que nos criou. Ele é o Deus que nos mantém vivos. Graças a esse Deus, Ele nos protege, nos livra e nos sustenta. O apóstolo Paulo nos ensinou a vencermos a ansiedade orando. Você consegue compreender por que o inimigo se levanta de uma forma muito sutil para que você não ore, para que você não agradeça em cada refeição, para que você não dobre os joelhos antes de dormir, agradecendo a Deus por mais um dia vivido? Consegue perceber? Porque quando não oramos, atraímos ansiedade. A ansiedade é um pensamento errado, é um sentimento errado. Quando olhamos para a vida na perspectiva de Deus, a nossa mente é guardada pela paz que vem do Deus vivo para cada um de nós. A paz é uma sentinela que guarda a nossa alma. Você está começando bem o ano? Está sentindo paz ou você está completamente perturbado? Nós, da Igreja Brasil para Cristo, estamos vindo do culto da virada. Tivemos, no dia 31, um culto excepcional, maravilhoso, com testemunhos, louvor, oração. E parece coisa de doido, né? Mas quando chegou 11h55, os últimos 5 minutinhos do ano passado, nós dobramos os joelhos, toda a igreja, para poder dizer: Senhor, muito obrigado. O Senhor tem me guardado, tem guardado a minha família. E entramos de joelhos, agradecendo, louvando a Deus. Os primeiros minutos do ano novo, entramos de joelhos, confiando em Deus e sabendo que Ele nos livra de toda a ansiedade. Faça isso. Comece a orar, comece a entregar os seus problemas para que Deus cuide. Fazendo isso,
sua vida mudará completamente. Meus amigos e irmãos, a igreja é um verdadeiro centro de revitalização. Cada culto a Deus é a mensagem divina alcançando o coração ansioso. Reveja isso. Tem uma igreja bíblica, com certeza. Tem uma igreja verdadeira, bem perto da sua casa. Então, se mobilize. Participe com toda a sua família. Se quiser estar conosco, eu já convidei. Você sabe o endereço. Está aqui na tela agora. Rua Torres Gonçalves, 696. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. No avanço da caminhada cristã, os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a mente e o nosso coração. Deus deve ser o nosso maior prazer. Nada menos do que Deus e o seu reino devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. O nosso problema não é fazer investimentos, mas fazer investimentos errados. Somos desafiados a buscar uma riqueza que não perece. Somos desafiados a juntarmos um tesouro no céu. Quando colocamos nosso dinheiro, nossos bens, nossa vida a serviço de Deus, em vez de vivermos ansiosos ajuntando tesouros aqui na terra, nós começamos já a desfrutar de bênçãos incontáveis, inimagináveis, porque tudo isso são promessas de Deus. No reino de Deus, você tem o que você dá e você perde o que retém. No reino de Deus, há ricos pobres e pobres ricos. A grande questão é onde está o nosso tesouro. Se ele estiver nas coisas, então iremos fazer um investimento errado e viveremos ansiosos. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, no reino de Deus, então buscaremos esse reino em primeiro lugar e viveremos livres de ansiedade, pois nos alegramos em ter a presença de um Deus todo-poderoso que nos protege, que nos mantém de pé. Seja liberto de toda ansiedade agora mesmo. Como? Não vivendo uma religiosidade, mas vivendo todo o conselho que a palavra de Deus nos apresenta. Creia que Jesus já fez a obra completa para te perdoar, libertando de toda ansiedade. Sim, pela fé, Ele te concede vida eterna. Então, receba Cristo agora mesmo, através da fé. Eu agora quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos. Glorioso Deus, amado Pai, muito obrigado por estarmos começando mais um ano com alegria, disposição, com aquele impulso que vem através da Tua presença em nossa vida. Eu oro abençoando este homem, esta mulher, jovens e crianças, toda a família, aqueles que nos acompanham e estão aprendendo a Tua palavra. Repreendo toda ansiedade, todo medo, toda frustração e crise. Querido Deus, que no decorrer desse ano, essa pessoa seja completamente liberta dos seus traumas, medos e de toda aflição. Porque o Senhor tem prometido, Pai, através da Tua palavra, que traria cada uma das soluções. Eu oro abençoando para que este ano todo possa trazer cura de enfermidades, libertação de espíritos de opressão e muita alegria e prazer para continuarmos servindo a Ti, Senhor, Tu que és o nosso Deus vivo e todo-poderoso. Eu oro em nome de Jesus, agradecido. Amém. Queremos deixar um abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham. Venham conosco. Vamos encarar um novo ano, uma nova fase, uma nova etapa, com muita fé, com muita gratidão a Deus. Conte comigo como pastor, conte comigo para abençoar a sua vida, a sua família.
Todas as quintas, na Igreja Brasil para Cristo, começamos às 19h30. E aos domingos, 19 horas, e todos serão bem-vindos. Feliz Ano Novo, muita saúde, paz e alegria. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Autodemolidora Trevo Limitada. Há 33 anos no mercado, especializada na linha pesada, com peças para caminhões, localizada em Erechim, no trevo de acesso a Gaurama. Conta com peças originais, usadas, de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Temos um estoque amplo e diversificado para atender às suas necessidades. Empresa cadastrada e certificada pelo Detran. Autodemolidora Trevo e Força Bruta. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.